Boa tarde, pessoal. Tá meio devagar, parece que vocês comeram uma feijoada agora. Boa tarde, pessoal. Aí sim, voltando aqui no YouTube. Vocês não almoçaram, vocês estão vendo assíncrono. A gente está gravando no YouTube, vai para o ar essa semana, no Facebook, no YouTube da Unibis Cultural. Vamos para o segundo painel, mas antes a gente tem um vídeo da Unibis aqui para passar para vocês, tá bom? Pode soltar o vídeo aí que a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bom, uma salva de palmas aqui para esse trabalho tão lindo. E para quem não conhece, convido para vocês irem visitar os espaços da Unibis Social, os bazares. Eu fui, então eu sei que realmente é maravilhoso. Passamos uma manhã toda, né? Lá foi muito lindo. Vale a pena saber o que tem por trás de todo esse movimento aqui que vocês estão nessa casa, tá? Então, nós continuamos aqui com o Festival de Cultura ESG e Sustentabilidade. Na parte da manhã, a gente teve cultura para ESG, como engajar empresas e a sociedade para a sustentabilidade. Quem não assistiu dos presentes aqui vai estar no YouTube. E quem está no YouTube é só dar para trás um pouquinho que você vai assistir. O nosso painel 2 agora vai ser Cultura ESG, circulante e residente, como impactar positivamente pessoas que visitam ou ocupam nossos espaços, né? Então, o Márcio trouxe aí vários projetos muito bacanas, mas a gente tem que falar dos nossos patrocinadores que estão aqui na tela, que é a Combioenergia S.A., o Instituto Carlos Roberto Hansen, Grupo Tigre, White Martins, e a realização aqui da Unibis Cultural, da Unibis, que vocês assistiram o vídeo agora, e o governo do estado de São Paulo, tá? Então, vamos continuar, tem essa mesa, mais uma mesa, como a gente comentou, está tendo uma oficina de teatro agora, desde de manhã, no final aqui, fiquem até o final para a gente assistir, né, o que eles vão apresentar para a gente, baseados aí no livro, muito interessante, sobre sustentabilidade, e também os oficineiros que estão aí fazendo reciclagem também, bem bacana, deixa eu falar, que é o Tiago Paiva, né, construindo marionetes, instrumentos, eles estão com exposição lá. E depois, quando vocês saírem, tem a feirinha também, que alguns de vocês já passaram, que eu vi também, tá bom? Vou convidar meu amigo, parceiro, sócio, o Márcio Mendes, diretor da Marketing Sustentável, conselheiro da Abraps, para agora tocar aqui para frente. Obrigado, uma salva de palmas para o Márcio. Obrigado, Naka. Olha, vocês vão ver que é sempre difícil a gente falar depois do Naka, né? Porque ele é animado, né? Ele parece que tem presença de palco, né? A gente é tudo meio tímido, a gente vai falando assim, tudo bem, a gente tenta. Né? Das próximas a gente vai deixar você falar só por último, entendeu? Porque senão a gente desanima o pessoal. Bom, gente, quando a Unibis teve a intenção de fazer um painel trazendo a cultura para dentro do eixo de sustentabilidade, de ESG, a gente falou assim, poxa, então nós temos que fazer um painel onde a Unibis tem que participar, porque não dá para falar hoje sem cultura, sem também elevar esse tema, que é um tema que a Unibis tem trazido já nos últimos anos, que é um eixo de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável junto com a cultura. Falei, poxa, mas se a gente vai chamá-las, a gente tem que chamar mais gente que tenha, de repente, espaços semelhantes, né? É por isso que a gente, quando a gente imaginou, a gente trouxe uma pessoa que tem um projeto que ocupa a cidade, né? Então, não tem um muro, né? A gente chamou esse painel de circulante residente. Né? Na verdade, isso é um pouco como a cultura deve ser, como a cultura é, na verdade. Né? Ela é circulante, ela é residente dentro dos nossos grupos. E o ESG também tem que ser assim. Ele tem que circular, não pode ficar dentro de 4 paredes. Né? Ele tem que ser residente, mas, ao mesmo tempo, o ESG tem que ser circulante. Então, quando a gente imaginou, falou assim, então vamos trazer uma pessoa que trabalha com cidades, vamos trazer, puxa, uma construtora que entrega um projeto para outras pessoas viverem, né? Como é que ela continua gerando bem-estar para essas pessoas. Tá? Vamos trazer também uma rede de hotéis. Né? Os hotéis talvez sejam os pioneiros em trazer o assunto de sustentabilidade para a sociedade, como é que a gente impacta isso. Né? E vamos trazer também o pessoal do metrô, né? Que é o Renan,
só que o Renan não vai estar aqui hoje, depois nós vamos passar um vídeo dele que ele passou aí para a gente, para mostrar como é que o metrô tem trabalhado com a sustentabilidade. Esses painéis nossos sobre cultura e ESG não pretendem definir cultura, é muito difícil. Eu já vi algumas pessoas dizendo que tem mais de 150 definições de cultura circulando aí pelo nosso mercado, né? A cultura tem diferentes aspectos sociológicos, antropológicos, artísticos, organizacionais, né? Todo mundo fala muito de cultura, mas o que é importante a gente poder sempre manter a mente, e é o que conversa muito com o desenvolvimento sustentável, são algumas características importantes da cultura. A primeira característica é que a cultura ela faz com que a gente se adeque ao mundo exterior. Tá? E isso é muito importante também quando a gente fala de sustentabilidade, de ESG. A gente está vivendo um momento que nós precisamos criar adequações o mais rápido possível, da gente poder realmente fazer uma adaptação do nosso modelo de vida à capacidade que o nosso planeta tem a oferecer para toda a sociedade. É por isso que é importante a gente falar dessa característica importante da cultura. Outra característica que tem muito a ver também com a sustentabilidade é que a cultura é um legado. Ela passa de gerações para gerações. Isso é sustentabilidade na veia, né? A sustentabilidade, a gente tem que atender aos nossos desejos e necessidades, às nossas necessidades, sem comprometer das gerações futuras. Então, nós precisamos deixar impactos positivos para as próximas gerações. E tudo isso que a gente montou esse painel pensando um pouco nisso, né, de trazer a questão da cultura para dentro desse ambiente de sustentabilidade, elas são indissociáveis e a gente precisa pensar mais agora como a cultura efetivamente impacta positivamente e realmente é importante para a gente criar um novo modelo de desenvolvimento mais humano e sustentável. Bom, mas sem querer ficar palestrando aqui agora, Alan, você pode passar o vídeo do Renan? O Renan pediu desculpas, mas ele teve um problema de saúde, mas ele falou assim, eu não posso deixar de participar, posso gravar um vídeo? Pode. Então, ele vai falar com a gente hoje pelo vídeo. Obrigado. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite da Unibis, da Elaine, do Marcos, para participar desse painel. Cultura ESG circulante e residente, como impactar positivamente pessoas que visitam ou ocupam nossos espaços. Meu nome é Renan Andrade, estou aqui representando o metrô de São Paulo e peço desculpas por estar me apresentando em vídeo, não pude estar presente no momento, mas espero que aqui seja um início de uma troca bastante potente com todos e todas. Deixarei meus contatos para que a gente possa conversar sobre possibilidades, né, de novos projetos que possam impactar as pessoas, sobretudo, né, em espaços públicos, nos espaços do metrô. Para falar um pouco, né, do metrô, eu falo da Coordenadoria de Ação Cultural e Acervo do Metrô de São Paulo, que fica alocada na Gerência de Comunicação e Marketing do metrô, e é uma área que nasceu muito próxima do início da operação do metrô. Sobretudo no final dos anos 80, vou trazer imagens, inclusive, para apresentar agora, sobre a história, né, de implementação do acervo de arte contemporânea do metrô e das atividades culturais muito focadas justamente em pensar as experiências possíveis da população, dos passageiros e passageiras dentro das estações. Com a construção da Estação Sé, ainda no final dos anos 70, em 1974 a 78, houve todo um projeto da prefeitura para revitalizar a Praça da Sé e houve uma iniciativa de pensar a Praça da Sé como um museu a céu aberto, né, como uma praça de esculturas. E nesse mesmo momento o metrô absorveu essa ideia, acompanhando também a tendência de museus, né, de outras partes do mundo, de metrôs em outras partes do mundo, para formar um acervo, né, e uma coleção de arte pública dentro das suas estações. Então, a arquitetura das estações também sofreram algumas transformações, tanto para abrigar
né, um acervo de arte contemporânea que se relacionasse com o passageiro, quanto também a instalação de áreas verdes, né, com mezaninos mais amplos, áreas de jardins. Temos, por exemplo, na Estação Marechal Deodoro, né, um jardim bastante bonito que dialoga com um trabalho do artista Gontran. Então, justamente pensando na experiência das pessoas dentro do sistema do metrô, é que nasce o projeto Arte no Metrô, que se trata dessa coleção de arte contemporânea que hoje abriga 92 obras de arte distribuídas em 36 estações, e também o programa Ação Cultural, hoje a Linha da Cultura, que trata justamente de pensar atividades temporárias, exposições, apresentações musicais ou ativações que busquem esse relacionamento com o público, né, dentro dos espaços do metrô. Então, hoje nós temos aí aproximadamente 40 anos de história, completando ao todo mais de 10 mil atividades executadas nas estações, pensando justamente esse encontro com o passageiro. É interessante pensar esse espaço do metrô como um espaço que dialoga com vários territórios da cidade, né? Há pontas de linhas diferentes, elas ocupam territórios muito distintos da cidade e, por isso, também públicos muito distintos. Então, as ações vêm justamente para a gente alcançar esses públicos, aproximá-los, pensando também num espaço do metrô que é da cidade, que também é de todos, e como que a gente consegue oferecer essas ativações e essas atividades dentro das estações para contribuir não só para a experiência do passageiro, mas também como um processo de acesso social, acesso a atividades artísticas e culturais que grande parte da população ainda não tem acesso, mesmo numa grande metrópole como São Paulo. Então, esse espaço do metrô é um espaço bastante desafiador para pensar ações nesse sentido, mas ao mesmo tempo bastante potente, porque a gente tem um contato muito imediato com o público, uma reação, né, muito imediata a cada atividade que a gente pode realizar dentro das estações. Eu gostaria de destacar alguns projetos principais que no tocante ao metrô. O metrô é uma empresa que já nasceu sustentável, né? O fato de ser um transporte sobre trilhos, se pensava já a sustentabilidade desde a sua época de fundação, e esse tema é um tema muito caro, né, e muito importante dentro das ações culturais também que o metrô realiza. Então, pensar a mobilidade, pensar a história da cidade e a urbanidade, né, o urbanismo, né, em diálogo com os passageiros, e, sobretudo, a sustentabilidade são carros-chefe na nossa programação. O próprio acervo, ele nasceu enfocado nesse recorte de arte e tecnologia, buscando, sobretudo, esse contato com o passageiro, incentivando o uso do metrô, incentivando o uso desse espaço público para toda a população da cidade. E a Virada Sustentável, por exemplo, é um grande evento que acontece anualmente, é um grande parceiro do metrô e que a cada ano a gente consegue, não somente a partir da virada, mas durante todo o ano, realizar projetos que busquem abraçar todas essas frentes que eu tenho colocado aqui, como engajamento e participação, e como pensar uma cidade mais sustentável, uma vida mais sustentável, como a gente tem uma perspectiva, de fato, honesta e real para o futuro a partir do contexto que vivemos. Eu trago como grande destaque aqui mais recente algumas instalações artísticas que fizemos esse ano, focadas justamente no recorte de se pensar a relação com o nosso meio ambiente, com a cidade, e também um projeto muito importante que fizemos com um grupo de 50 alunos que moram, né, residem no bairro da União Vila Nova. É um grupo que realizou uma exposição fotográfica dentro do metrô, se iniciou na Estação Brás, a partir de uma curadoria, de uma fotógrafa que fez uma oficina e um workshop com esses alunos, buscando refletir sobre a realidade deles. O bairro de União Vila Nova fica no extremo leste de São Paulo, e foi um aterro sanitário, então os alunos, nesse contexto ainda precário em diversos momentos, nos contataram e realizamos aí essa exposição de um trabalho fotográfico deles dentro da estação. E a partir desse projeto,
que era um projeto que refletia justamente sobre o entorno, né, no território que esses alunos residiam, vindo para o metrô, a gente pensou, junto com esses alunos, um manifesto, uma canção manifesto com foco na sustentabilidade, para como pensar, né, a relação de educação, arte, cultura e sustentabilidade para o futuro a partir da reunião desses alunos. Então, eu vou apresentar um breve vídeo, né, resultado dessa ação, que vai, de alguma forma, apresentar uma das frentes das nossas realizações aqui no metrô. Agradeço a escuta de todos, fico à disposição para futuras conversas, para pensarmos projetos em conjunto nesses espaços, com enfoque justamente na experiência que a gente pode proporcionar e que, de fato, consigamos transformar a vida, ainda que pouco a pouco, das pessoas para o futuro. Boa tarde a todos e muito obrigado. Onde tudo é sustentável em nossa comunidade. Podemos nos juntar para criar uma base de arte, educação e sensibilidade, amor e respeito para a melhor sociedade. Eu quero criar um mundo que seja novo, onde o arco-íris apareça e que as flores refloresçam. Conserte, não jogue fora. Vamos fazer isso agora, porque a sustentabilidade é o que vai mudar o futuro da cidade. É com educação que se faz canção, é com educação que se faz cultura. A única lei que muda o mundo é a leitura. Leitura que nos traz sustento, de onde só se vê lamento. Sustentabilidade é a realidade da quebrada. A gente mesmo se sustenta sem precisar de nada, 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 nada. Educação, respeito, esperança, amor, força, equilíbrio, empatia, arte, sustentabilidade, reciclagem, união, meio ambiente, alegria. Alô? É inspirador, né? Parece até que ele sabia combinado do próximo painel. Mas antes só vou corrigir um erro que eu cometi. Eu esqueci de fazer minha descrição. Eu sou um homem acima de 50 anos, acima ou bem acima do peso, para ser honesto. Também não dá para esconder isso, né? Tenho a pele clara, eu estou usando um sapatênis branco, uma calça jeans e uma camisa xadrez bem suave de azul. E depois desse vídeo inspirador do Renan, ele destaquei uma coisa importante que ele falou, né? A importância de você ter diálogos com os territórios, né? A gente não faz cultura sozinho, não faz ESG sozinho, precisa ter diálogo, né? E a nossa próxima palestrante vai ser a Marcela, acho que ela vai se apresentar muito bem. A gente tem o costume de, até uma cultura nossa, de ficar esperando que as pessoas atendam às nossas necessidades, e quando a gente tem que parar e entender outras coisas. A cidade precisa de você. A Marcela vai falar um pouquinho sobre isso para a gente agora. Marcela, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Vou sentar. Então, eu sou Marcela Arruda, eu sou arquiteta urbanista, permacultora, né? Então, para quem não conhece a permacultura, ela provoca pensar o que é uma cultura da permanência da vida, né? Então, a gente tem uma cultura, muitas vezes, que
é sobre o jogar fora, e a gente sabe que não tem fora, então como que a gente se corresponsabiliza pela permanência da vida no nosso planeta, né? Entendendo que ele tem limites. E muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Desde 2013 existe esse movimento que começou no Largo da Batata, em Pinheiros, que era A Batata Precisa de Você. Então, a gente ocupava o espaço público com atividades, chamava os vizinhos, falava para as pessoas, esse espaço é seu, o que você quer fazer aqui, você é corresponsável por ele. E, nesse processo de ocupação, de transformação desse espaço, a gente, então, se formalizou em 2015, criando uma associação sem fins lucrativos, né? Então, não é mais a Batata, mas a cidade precisa de você. E que, desde então, vem trabalhando a partir dos espaços públicos, mas também ampliando um pouco esse olhar para o bairro, para a cidade, para as políticas públicas, né? Então, a gente oscila muito aí nesse olhar que tem que ser entre várias escalas, né? A gente vai do micro ao macro e volta para o micro. Então, vou contar um pouquinho do que a gente tem feito e como a gente tem trabalhado. Eu passo aqui. Então, é isso. A gente existe para construir cidades mais justas e mais sustentáveis, né? Entendendo que o processo de colaboração é fundamental. Então, não é sobre construir essa cidade de cima para baixo, mas como que a gente cria instrumentos de fazer junto essa cidade que a gente sonha, né? E aí, isso é um trechinho do nosso manifesto, então eu vou ler rapidinho. Cidade é gente. Gente, história e laço. Cidade é memória de encontro e de afeto. Gente é casa, trabalho, diversão. Cidade é movimento, encontro, construção. Gente é inquietação e empatia. Cidade é coletivo. Desde 2015, somamos gente para ocupar e transformar as cidades. E de lá para cá, seguimos sonhando e realizando espaços vivos e significativos, com mais gente e para mais gente. Investigação, escuta, educação, mão na massa. Em rede, aberta e livre. E queremos mais inclusão, mais acolhimento, mais diversão, mais diversidade. Como a gente, como você, como vocês. Então, como eu já trouxe, né, a gente parte desse olhar de ativação e intervenção no espaço público, mas também buscando construir redes de o que a gente chama de cidadania ativa, né, de cidadãos que estão aí fazendo, para promover essa incidência política. E o poder público também entender, né, o poder público também precisa da colaboração do cidadão. Então, como que a gente cria formatos para que essa colaboração possa acontecer? E aí, então, alguns de nós, somos muitos, né? Somos arquitetos, designers, jornalistas, produtores culturais, advogados. Então, é isso. Quando a gente está trabalhando na cidade, a gente precisa ter vários conhecimentos e ter vários olhares, né? E ter justamente, isso foi durante a pandemia, então mesmo se encontrando aí com os protocolos de segurança, e que a gente tem um olhar muito forte justamente para os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas entender como eles se traduzem de forma prática nos territórios, né? Então, a gente está falando de desafios aí gigantescos, né? A questão da fome, a própria questão das cidades resilientes e sustentáveis, mas como que a gente traduz isso em ação nos territórios, né? Então, é um pouco nesse lugar que a gente busca atuar. E aí, então, algumas premiações que a gente já teve, que são importantes para reconhecer que esse trabalho de formiguinha, né, tem um impacto e tem uma relevância. Então, a gente, desde 2015, já executou mais de 80 projetos, já teve mais de 50 mil beneficiários indiretos, já realizou 4 festivais autorais. A gente tem também um modo de atuar que é produzir publicações. Então, como que a gente sistematiza esse conhecimento que veio da prática? Como que a gente compartilha com as pessoas, né? Então, as publicações, os zines, os manuais, que a gente não chama de do it yourself, são do it with others, né? Fazer com os outros e não sozinho.
e algumas instâncias e redes que a gente já participou, né? Então, redes de mulheres e mudanças climáticas, a rede da própria ONU Habitat, redes de intervenções urbanas e placemaking. Então, é uma forma de fazer que tem diversos nomes e diversos enfoques, mas que tem muita gente, né, atuando nessa perspectiva ao redor do mundo, assim. E aí, alguns parceiros que a gente vem atuando. E aí, então, a gente fala que, para existir participação e colaboração, não basta ter só a participação das pessoas na cocriação, mas a gente quer construir junto e a gente quer pensar, e depois que a gente constrói, como a gente mantém? Né? Qual que vai ser a gestão? Quais vão ser os mecanismos de governança desse espaço depois? Entendendo que é um ecossistema de vários atores, né? Então, qual a responsabilidade de cada um desses atores? E aí a gente tem 3 eixos principais de atuação. Então, a gente começa com educação urbana, tanto criando mecanismos de como que a gente coleta esse conhecimento que é do território, é das pessoas que estão no dia a dia. Então, assim, a educação de nós técnicos, de nós dos equipamentos, né? Como que a gente se abre para esse conhecimento que é enraizado, né, do dia a dia das pessoas. Mas a educação também no sentido de trazer consciência sobre os direitos cidadãos, né? Quais são os direitos, quais são os deveres de uma cidadania ativa. A questão do mão na massa, então, assim, depois que a gente ouviu o território, criou esses mecanismos de diálogo, construir, prototipar soluções, né, testar intervenções, e a questão do fazendo junto, de criar esses mecanismos de gestão compartilhada. E isso tudo, né, isso parte de um diagnóstico, de uma escuta do território, né? Quais são os potenciais, o que já existe, quem já está fazendo, para que então a gente interaja junto com aquela inteligência coletiva que já existe no território. E, por fim, a questão do compartilhamento dessa experiência também, né? E aí, então, aqui vou trazer algumas metodologias que a gente vem aplicando nos últimos anos, né, olhando para essa questão de como que, de fato, essa ação ela é integrada, né, não é uma ação só ambiental, só social, só mirando a questão da governança, e que busca justamente engajar as pessoas nesse processo de transformação, né? Então, no fim, o que a gente está falando é de criar uma cultura de participação. Né? E como que a gente incentiva que as pessoas se sintam parte, né, pertencentes aos processos, à cidade, à vizinhança delas. Aí eu pergunto para vocês, né, quem que tem uma praça, um parque, uma horta urbana perto de casa? Alguém sabe? Não, gente. E você frequenta o parque, a praça, a horta? Olha só, gente, então, ó, temos um bom exemplo. Um de o quê? 60, 50 pessoas? Né? Então, assim, a gente tem olhado para essa relação de proximidade sustentável. Porque é isso, a gente pode falar dos ODS, mas e no seu dia a dia? Né? Qual a frequência que você se relaciona com esse espaço? Qual a frequência que você está construindo sustentabilidade na prática, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um grande problema da questão das emissões dos gases de efeito estufa é a questão das longas distâncias, né? Como que a gente fortalece circuitos curtos, que eu compro ali de um vizinho, né? Seja um alimento da horta urbana comunitária ali próxima, seja eu trocar uma roupa, né? Então, assim, como que a gente entende a sustentabilidade a partir da escala do local, da relação de proximidade. E aí, buscando justamente construir diversidade e sustentabilidade, tendo o espaço público como âncora, né, desse processo de transformação, e entendendo que precisa haver diálogo, que precisa ter coprodução e cogovernança desses espaços, né? Então, a gente atua tanto com ativações, ocupações dos espaços, equipamentos públicos, desde ruas, praças, equipamentos comunitários, e aí pensando, né, que programação é essa e o que a comunidade local tem a oferecer? São brincadeiras populares, é uma feira de alimentos orgânicos, é capoeira, é trazer as crianças para irem ter uma aula no parque, né? Então, esse olhar. E aí a gente trabalha muito com jogos, né, e ferramentas lúdicas de brincar.
Então, a gente acredita que brincando, e na verdade até já tem estudos que mostram que brincando a gente aprende muito mais rápido, né, os processos. Então, como que a gente torna a participação menos uma coisa de o que a gente um pouco está aqui, né, uma pessoa falando, uma assembleia, enfim, e cria processos mais interativos de participação. A questão dos passeios urbanos, né? Então, entender que o território é um território educador. Como que a gente vai até os espaços, ouve, entende o que já é feito, né? Então, ter essa escuta aberta mesmo para entender o que já existe nos bairros, né? E esse patrimônio que é vivo. A gente tem feito nossos festivais também, então convido a todos aí, esse ano, dia 3 de dezembro, a gente vai ter o nosso 5º festival, A Cidade Precisa de Você, e vai ser junto também com o Ronk, que é um festival de fanfarras no espaço público, então, assim, vai ser muito divertido, convido a todos. A construção de mobiliário urbano, né? Então, assim, é isso. Putz, não tem um ponto de ônibus. Vamos aqui construir junto, né? Foi em Osasco. Ou aqui no Anhangabaú, que é isso. O espaço não tinha nenhum mobiliário. E aí, durante o Festival de Direitos Humanos, a gente construiu esses mobiliários mais lúdicos, convidando as pessoas a permanecer no espaço. A questão das intervenções, né? Então, pensar mobiliários que durem mais tempo. Então, aí no meio, vocês podem ver os mobiliários do Largo da Batata, né? Que foram construídos a partir de um concurso de projetos, em 2014. Exposições, então, a gente entende muito que a arte é ferramenta, né? Como que a gente traduz a complexidade do território em intervenções artísticas, como que a gente ocupa o espaço público, né, a partir da arte. Cursos, oficinas e formações, tanto com as crianças, com os jovens, até achei super inspirador esse caso do metrô. A gente tem trabalhado muito com os jovens lá na Brasilândia e com esse olhar de como que eles mapeiam o próprio território, e é muito curioso pensar que muitos não conhecem, né, vão ali estudar na escola técnica e não sabem que tem um parque ali do lado, ou que tem, enfim, pessoas migrantes que têm um conhecimento de horta, que trouxeram lá do interior do Pernambuco e estão ali vizinhas, né? Então, como que a gente também incita essas relações? Ativação de redes, né? Então, a gente acredita muito que é isso. Como que a gente constrói uma democracia que é, de fato, participativa, né? E isso é a partir, desde o território, como que a gente conecta as pessoas que são agentes de transformação e ativa esse movimento mesmo de melhoria do bairro. E aí, entendendo que é importante também a gente institucionalizar esses processos, né? Então, a gente vem participando, por exemplo, existe uma lei participativa de praças, de gestão participativa das praças. Eu diria que 5% dos paulistanos sabem da existência dessa lei, né? E o que significa? Você que tem uma praça ali pertinho de casa, que usa essa praça, tem uma relação ali com esse lugar, você pode ser consultado, né? Você pode fazer parte de um comitê que vai pensar o que vai ser feito nessa praça, né? Então, assim, como que, por vezes, é isso, a gente nem sabe que os instrumentos existem e que são instrumentos que juntam iniciativa privada, que coloca, né, um valor para a manutenção desse espaço. Então, quanto mais a gente se conscientizar desses processos e se apropriar deles, a gente consegue alavancar um processo de transformação. Aí, a questão das narrativas audiovisuais, então convido a todos também a entrarem no nosso YouTube. A gente tem vídeos sobre iniciativas cidadãs na Brasilândia, a gente tem produzido, né, também durante o festival, foi feita uma série de videomapping com o Coletivo Coletores, isso está lá também registrado. E os produtos pedagógicos, como eu tinha mencionado, dos manuais. Então, agora a gente está no processo refazendo o nosso site, mas assim, tem diversos manuais sobre como fazer um banco de pallet, como fazer uma hortinha vertical, enfim, e as publicações que um pouco registram esse processo de reflexões, de debates, de avanços que a gente tem tido a respeito do uso e ocupação do espaço público na cidade, né?
E aí, então, para fechar, a gente tem uma ferramenta metodológica, eu diria, que é o dispositivo ativador de vizinhança, né? Então, assim, tá bom, a gente vai para a praça, e aí, putz, tem que levar água, tem que levar gerador, tem que levar máquina para cortar madeira para fazer o banco, e aí, pensando em todas essas necessidades, a gente construiu um trailer multifuncional, né? Todo mundo acha que é um carrinho de açaí, mas não é. Pode ter açaí também. Mas que ele busca trazer suporte para essas ações de ocupação do espaço público, né? Então, ele se abre e tem uma série de, tanto ferramentas, quanto arquibancadas, quanto tela para fazer cinema na praça. Então, é de fato... E a gente percebe como é um elemento ativador mesmo. As pessoas vêm, ficam curiosas, querem entrar, entender o que está acontecendo. Então, é muito nesse lugar de ativar pela curiosidade também, né? O que está acontecendo aqui? E aí a gente tem usado ele, quer usar ele muito mais, né? Como justamente uma plataforma de possibilitar essa ação coletiva de transformação, né? Então, estamos aí, inclusive já fizemos PROACs, PROMACs, então quem quiser entrar junto para levar o dispositivo e levar essa ação, né, de catalisação mesmo, né, dessas redes e comunidades locais, estamos super disponíveis, super afins. E é isso, pessoas fazem lugares, pessoas transformam cidades. Espero que hoje a gente saia daqui um pouco mais animado para cada um olhar para o lado e entender o que eu posso fazer, né? O que eu posso transformar. E deixo aqui os contatos, fiquem muito à vontade, sigam a gente no Instagram, principalmente, e obrigada. Bom, Marcela, obrigado. Com toda certeza eu posso afirmar que esse evento precisa de você. Então, foi bem interessante. E você falou muito de juntos, né, de você colaborar. E isso também é uma outra característica da cultura, né? Cultura pertence a grupos. A gente não faz cultura sozinho, a gente não faz ESG sozinho. Nós precisamos sempre estar colaborando, né? E esse carrinho que você mostrou de ativação, né, na verdade, também é patrocinado pelo nosso painel, Circulante e Residente, né? Foi muito bom ouvir você falando sobre ocupar os espaços da cidade. Nós vamos falar um pouquinho também de cidade agora, mas são outros tipos de espaço, né? Vou convidar aqui o Caio para vir fazer a apresentação dele. O Caio é da Iven, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. E talvez ele não construa só casas, né? Só moradias. Acho que talvez a função deles é construir lares, né? Onde a gente tem um ambiente de convivência, de família. Caio, seja bem-vindo, obrigado, se apresenta adequadamente. Obrigado, Márcio. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Caio, trabalho na Iven Construtora. E eu vim trazer um pouco da visão de uma construtora e de como a gente consegue transformar os impactos que naturalmente são muito negativos por si só pela construção e o impacto que tem no dia a dia da vizinhança, barulho, sujeira, lama, esse tipo de coisa, como que a gente consegue minimizar esses impactos e efetivamente trazer para impactos positivos para a sociedade. Então, contar um pouco da nossa história e o que a gente tem feito aí em prol de uma jornada mais sustentável. Bom, aí vem uma construtora incorporadora de mais de 40 anos de história, que atua hoje basicamente em São Paulo, capital. E a gente tem, desde 2008, 2007, algumas práticas já de sustentabilidade enraizadas na gestão, na diretoria, que foram, então, permeando para as áreas, permeando para todos os colaboradores, de uma forma que, de fato, começou a se olhar efetivamente para a sustentabilidade de uma forma diferente, que até então não se pensava. Antes mesmo de sermos cobrados pelos acionistas e investidores, a gente começou a realmente pensar no impacto. Então, bom, a gente constrói, a gente demole, a gente entrega um produto, mas o que a gente efetivamente consegue fazer para ajudar a mudar a sociedade? Então, desde aquela época, desde lá de 2008, 2009, 2010, até hoje em dia, a gente tem algumas práticas que foram melhorando, se aperfeiçoando, e a alta gestão veio trazendo isso como um puxão de orelha para que isso pudesse ser efetivamente permeado em todos os colaboradores, em todas as áreas, para que também pudesse trazer isso para a sociedade. Então, é um pouco do que eu vou passar para vocês hoje, tá? Essa é a nossa escalada, um pouco do desdobramento da nossa política ESG,
que basicamente ela tem alguns pilares de atuação que são bastante relevantes para que a gente possa minimizar o impacto, como eu comentei, e transformar nesse impacto positivo. Como isso? Então, dentro do pilar ambiental, a gente trabalha tanto para canteiros e produtos serem mais sustentáveis. Então, no canteiro de obra, existem várias práticas associadas à minimização de resíduos, melhorar os recursos naturais, o consumo de água, o consumo de energia, e isso realmente é debatido e discutido na ponta todos os dias com todas as equipes de obras. Então, uma forma da gente garantir que as equipes implantem essas rotinas e efetivamente garantam melhores resultados no que tange ao consumo de recursos. Outro ponto importante, a gente se preocupa muito com a questão das mudanças climáticas já há bastante tempo. Então, para as construtoras, o impacto da emissão de carbono é muito significativo. Só para uma ordem de grandeza, 42% das emissões elas são oriundas da construção civil. Então, é uma preocupação muito latente de como a gente consegue mitigar as emissões e trabalhar em prol aí da redução das emissões. Então, a gente faz o cálculo, o inventário de todas as nossas obras, sabe quanto que emite cada material, cada deslocamento até o canteiro, e aí uma forma pela qual a gente consegue mitigar isso é fazendo a neutralização através de créditos de carbono de projetos licenciados. Então, uma forma de eu trazer mais recursos, efetivamente, para uma economia local e fazer a compensação de carbono das emissões que hoje são feitas nas nossas obras. Dentro de produtos sustentáveis, então, o que a gente pensou de uma forma genuína em como realmente trazer essa satisfação do cliente até a ponta? Então, hoje a gente tem a metodologia de calcular a satisfação do cliente, não só no momento que eu entrego a chave para ele, e vejo se ele está satisfeito. Eu acompanho até os 5 anos de garantia para efetivamente monitorar toda a minha assistência técnica para ver realmente como está a satisfação dele. E um outro ponto também, a gente trabalhou em uma questão chamada problema zero. Então, um desafio nosso era verificar todas as problemáticas, tanto de obra executiva e também na parte de entrega do empreendimento, para ver quanto que a gente conseguiria reduzir através de retroalimentações e práticas construtivas. Então, isso é uma meta, e isso é uma meta hoje não só da equipe de obra, mas da empresa inteira. Então, realmente, melhorar a satisfação do cliente, reduzir os problemas é algo que hoje está permeado em toda a companhia. Dentro do pilar de social, acho que a grande chave, acho que é o que mais conecta com o dia de hoje, é um programa que a gente chama de Ação Vizinho. Em 2011, a gente tinha alguns transtornos com vizinhança, em alguns bairros, e a gente pensou, bom, como eu consigo realmente mitigar esse impacto e transformar num impacto positivo? E aí a gente teve uma ideia de ter uma relação diferente, mais harmoniosa com a vizinhança, através de uma mudança de comunicação e marketing, que acho que foi a grande virada de chave. O que a gente começou a fazer? A gente começou a realmente abrir as portas das nossas obras para a vizinhança e começar a fazer algumas comunicações sobre algumas etapas que seriam mais sensíveis para a vizinhança. Quando a gente ia montar algum tipo de equipamento um pouquinho mais ruidoso, ter algum tipo de mobilização na via, e junto com isso a gente pensou em como agregar valor efetivamente para trazer as questões sustentáveis para a vizinhança. Então, dentro do nosso canteiro, a gente tem um tapume, e nesse tapume a gente tem baias de coleta seletiva que são abertas para todos os vizinhos para poderem fazer essa reciclagem, e aí com isso a gente consegue angariar valores, a gente volta isso para a comunidade através da economia circular e consegue ter uma relação mais próxima com a vizinhança através da coleta seletiva. Então, é uma forma pela qual a gente conseguiu efetivamente mitigar o impacto, e hoje o vizinho, quando está ali, passa no canteiro da Ivem, ele já sabe que é uma boa prática, ele consegue efetivamente ali estar passando uma obra localizada numa região central, ele não tem onde jogar o resíduo dele, ele consegue separar, e a gente tem as baias de acordo com cada tipologia de resíduo. Então, isso é um ponto bastante relevante para que realmente a obra já saia com uma boa prática de sustentabilidade e permeie até a entrega final. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas ações com colaboradores, alguns projetos que eu vou falar sobre voluntariado corporativo, que a gente atua efetivamente na cadeia e na sensibilização das regiões locais, e também sobre a governança. Então, acho que um ponto que é bastante nevrálgico nessa questão é como a gente efetivamente consegue cascatear a sustentabilidade em toda a régua do negócio. E aí é um ponto relevante associar isso efetivamente com o resultado de todos os colaboradores. Então, hoje, todos os colaboradores eles têm métricas associadas a indicadores de ESG, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e todos esses parâmetros, todos esses
réguas, todas as atividades estão linkadas com alguns ODS que regam o nosso negócio. Então, a gente tem 4 ODS que a gente priorizou para dar esse impulso e todos os colaboradores estarem engajados. E, junto com isso, tem 4 principais pilares que conseguem conectar toda a nossa estratégia, que, basicamente, a gente precisa manter eficiência operacional, então qualquer empresa efetivamente não pode sair investindo a qualquer custo, então a gente precisa manter eficiência operacional, gerar valor para a comunidade, para cliente, para fornecedor. Tem um ponto mais importante de todos, talvez, que é como a gente consegue comunicar e engajar todos esses stakeholders para que isso em si vire uma cultura e compromisso de longo prazo. Bom, trazer alguns itens que são bastante relevantes. Então, sobre a gestão de resíduos, acho que todos acompanham nos noticiários um problema notório que a cidade tem associado a descarte irregular de resíduos. Então, é bastante sensível e a gente tem uma atuação muito forte para que a gente consiga, primeiro, tratar esse resíduo, gerenciar ele de uma forma correta dentro da obra. Então, isso é uma premissa para que a gente consiga separar cada resíduo de acordo com a sua classificação. Segundo, dar a destinação adequada para que realmente esse resíduo possa ser reaproveitado e ser reinserido na cadeia de valor. Então, hoje, uma ordem de grandeza, basicamente, 98% dos resíduos que a gente gera dentro de um canteiro de obra, a gente consegue reaproveitar eles na cadeia produtiva. Por exemplo, 100 toneladas no ano passado, de 2022, foram enviadas para programas de logística reversa. Ou seja, a gente tem algumas parcerias com alguns fornecedores que são estratégicos e a gente consegue revolver esses materiais para esses fornecedores. Isso é um ponto bastante positivo e também faz parte da meta das equipes de obra. Como que a gente consegue garantir e fiscalizar isso para que efetivamente essas rotinas aconteçam? A gente possui auditorias periódicas de sustentabilidade em todos os canteiros, então é uma equipe designada para inspecionar, fiscalizar e monitorar todos esses itens dentro da equipe. E metas também associadas à redução de consumo de água e energia. Então, de acordo com a etapa de obra, a gente tem a previsão de quanto que a gente vai consumir basicamente de água, de energia, e isso também é mapeado para a gente poder reduzir os consumos de acordo com as metas, e a garantia de compra de materiais devidamente homologados, licenciados, uma premissa da companhia. Um outro ponto relevante quando a gente fala de impacto é trabalhar com a cadeia de valor e também pensar um pouco no colaborador que está dentro da obra. Então, um ponto bastante relevante que a gente consegue conectar e garantir isso é através de um sistema automatizado que a gente consegue garantir que toda a nossa mão de obra seja devidamente integrada, certificada e com todas as documentações de saúde e segurança do trabalho antes de entrar no canteiro. Isso garante realmente que toda a nossa mão de obra está devidamente qualificada. Sobre a relação com a comunidade, a gente tem também uma espécie de pré-tratativa de todos os chamados que eventualmente acontecem com vizinhos diretamente com a equipe da obra e com a central. Isso também é medido e monitorado a eficácia, ou seja, se você eventualmente abre um chamado na central por algum tipo de barulho, também é meta da obra ter a sua devida tratativa dentro do prazo estabelecido, e isso acaba pegando também na remuneração variável no final do dia. Ação vizinha eu comentei um pouco, então só uma ordem de grandeza. A gente teve mais de 150 toneladas de resíduos coletados pela vizinhança, desde que a gente implantou esse trabalho. E o NPS, que eu comentei, que é basicamente a satisfação do cliente durante toda a régua do negócio. Alguns desses indicadores eles são monitorados pela equipe da obra, pela engenharia, e no final o que é bastante relevante. Basicamente todas as empresas têm a sua potencial aí de impacto, e hoje, para vocês terem uma noção, 8% de toda a equipe, do PLR de todas as equipes são compostos por metas de sustentabilidade. Então, a nossa ideia é que avance isso gradativamente, mas já é um número bastante sensível que, basicamente, é a medição desses impactos para que, efetivamente, caiba na remuneração de toda a equipe. Sobre os projetos sociais, a gente tem um comitê de voluntariado chamado Somar Ivem, que ela atua de forma centralizada para que a gente possa mitigar os impactos e trabalhar esse desenvolvimento local. E a gente tem 3 pilares para que a gente possa desenvolver programas de voluntariado de forma estratégica. Basicamente, trabalhar com educação, sustentabilidade e campanhas solidárias e ações humanitárias. A sustentabilidade, por si só, a gente pensa em projetos que conectem com escolas, que conectem com instituições que precisam de algum tipo de ajuda, e a gente efetivamente define qual que é um projeto que faz sentido, sempre pensando numa obra que seja, numa comunidade, em uma instituição que seja próxima da obra para ter essa atuação.
Em 2022, a gente teve 106 voluntários que participaram das ações, mais de 1.000 alunos beneficiados em melhorias nas escolas, a gente teve um trabalho bastante significativo de mentoria. A gente tem um programa dentro do canteiro que se chama Educar, basicamente é um container itinerante que ele roda todas as obras e a gente ensina noções básicas de informática para mão de obra dentro do canteiro. Então, noções de Word, Excel, internet, para que esses colaboradores possam ser cidadãos mais digitalizados, né? Com mais conexões aí com informática. E é um programa que a gente conecta em todas as obras. E algumas outras ações aí de doações que tivemos ao longo do ano. E aí um ponto também bastante relevante, desde 2007, todas essas ações de voluntariado, a gente impactou aí a vida de mais de 8.000 pessoas através desses programas de voluntariado. Bom, a gente falou de pessoas, falamos de meio ambiente, acho que vale também frisar alguns impactos também para o produto. Então, o nosso produto ele já é concebido por si só para trazer alguns diferenciais arquitetônicos e construtivos para melhorar o desempenho para o cliente. Então, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa tangibilizar como que funciona depois do empreendimento entregue, quais são alguns atributos que a gente consegue entregar para o cliente. Então, desde a preocupação para realmente ter melhores índices de iluminação, de ventilação dentro do empreendimento. A gente trabalha muito com a questão de contrapiso e blocos acústicos para realmente ter índices melhores de conforto térmico e acústico. A questão de priorizar o uso de lâmpadas de LED, melhorar a eficiência energética. Hídrica também, com metais sanitários com baixa vazão. Paisagismo adaptado, então a gente prioriza, junto aos arquitetos de paisagismo, espécies que necessitem de menos água. E também tintas com baixo composto orgânico volátil, ou seja, tintas que realmente têm um menor índice de poluentes e materiais homologados. Esses são alguns dos atributos que a gente desenvolve, entrega para o cliente e tem toda a régua do negócio para que ele possa entender, e aí é o grande trabalho da gente realmente explicar tecnicamente como funcionam esses atributos para que o cliente veja valor e entenda na hora dele escolher uma unidade onde ele for morar, né? Então, esses são alguns exemplos. Basicamente é isso. Queria agradecer, deixar meus contatos. Esse é o QR Code do nosso relatório de sustentabilidade. Tem algumas das ações acabei comentando, mas a gente tem aí todos os anos no nosso relatório os nossos resultados, os nossos índices, nossa estratégia. Obrigado. Obrigado, Caio. Realmente, quem tem obra na rua de casa, na verdade eu tenho umas 3 ou 4, não é fácil, né? Você buscar um relacionamento com a construtora, acho que é super importante. Então, mais uma pessoa que veio aqui, o Caio, falando dessa questão de você buscar relacionamento, de você construir relações, de você ter um canal aberto de comunicação, acho que isso tudo faz grande sentido, né? E eu gostei lá que estava assim, escalada ESG, realmente uma escalada, né? Você vai indo um degrau de cada vez, a gente vai sempre tendo uma meta, um olhar para o futuro, eu acho que isso é importante. Bom, a gente estava falando de casa, né? Aí tem tudo a ver com isso, e eu vou voltar a falar de casa, porque aqui na Unibis a gente se sente em casa, né? A gente já está muito à vontade aqui, acho que talvez até muito mais à vontade do que a Laura gostaria, né? Mas, assim, a gente se sente muito bem-vindo aqui, sempre foi muito bem acolhido. E, finalmente, a gente vai conseguir fazer um painel tendo alguém da Unibis para falar sobre a própria Unibis, que é um centro de cultura. E a coisa mais importante para a gente poder ouvir nesse painel é isso. Elaine, por favor, é com você agora. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Elaine. Eu sou uma mulher de altura mediana, parda. Estou vestindo um conjunto azul de regata e calça e uma sandália de salto nude. Queria agradecer o Márcio, Naka, por nos ensinar tanto, né, e está sempre nos apoiando. Naka aceitou aí o desafio de ser nosso curador nesse ano e no próximo ano também. Vocês vão ver um pouquinho da programação que a gente vai fazer no próximo ano. Eu estou aqui desde o antigo Centro da Cultura Judaica. A Unibis assumiu o equipamento fazem 8 anos.
E quando a Unibis assumiu, trouxe a possibilidade de ampliar a temática no nosso estatuto, porque a Unibis hoje atende 22 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na região do Centro e do Bom Retiro. Eu vou contar um pouquinho aqui, trazendo SG, e vou contar um pouquinho dos pilares da Unibis. Então, para nós, a palavra é integração. Somos uma instituição cultural com propósito social. Então, como tal, temos a dupla missão: difundir e promover os critérios de ESG em nossas atividades culturais e formativas e observar esses critérios internamente, na nossa gestão e nos nossos relacionamentos comerciais e institucionais. Então, a gente está fazendo um trabalho desde os colaboradores, porque não adiantava a gente falar da programação para o público apenas, mas então a gente faz um trabalho com os colaboradores, com todo o nosso conselho e toda a diretoria voluntária da instituição, tanto na cultural, quanto na social, quanto no bazar. A Unibis Cultural, então, somos um hub de cultura e empreendedorismo criativo para um público diverso, voltado a temas relevantes para toda a sociedade. Nossos pilares de atuação são direitos humanos, expressões artística, ESG, educativo e transversal, e o Raízes Judaicas. A Unibis Social, ela é uma instituição judaica, então, como eu disse, 22 mil assistidos, atualmente são 16 mil da comunidade maior, 6 mil da comunidade judaica. As crianças no contraturno escolar e formação socioeducativa, jovens de 15 a 29 anos na capacitação profissional, os idosos no núcleo de convivência, atividades físicas e culturais, e famílias na advocacia, terapia ocupacional, mediação de conflitos, telecentro e geração de renda. E a Unibis Bazar, que recebe as doações de roupas, móveis, livros, entre outras, distribuição entre os atendidos em situação de vulnerabilidade e geração de rendas para os projetos sociais da instituição. Então, a gente, aqui, para participar das atividades, a gente sempre pede a doação de alguma roupa ou objeto que vocês não usam mais. Dessa forma, através de incentivo de patrocinadores privados e complementando o apoio da prefeitura, porque somos uma instituição social com selo de direitos humanos e com todas, e além do selo de direitos humanos, uma das melhores ONGs com o selo de 2021 e 2022, a gente complementa. Então, a Unibis, ela proporciona 5 refeições para todos os jovens e crianças em todas as suas unidades e complementa com a cultura. Então, da nossa parte, a gente consegue que, através das doações, a Unibis venha participar das nossas atividades culturais e algumas a gente leva até eles, porque por conta da locomoção e para não prejudicar o calendário, a gente faz com que os parceiros façam aqui e façam lá. E a Unibis Bazar, eu já falei. Aqui um vídeo da Unibis Bazar. Imagine que um par de calças jeans pode gastar mais de 10 mil litros de água para sua fabricação, além de outros processos que tornam a indústria têxtil a segunda maior poluente do planeta. As novas e necessárias tendências de consumo levaram as pessoas a praticarem a reutilização dos produtos. Então, a moda circular surge como uma alternativa para aumentar o ciclo de vida útil dos produtos e, assim, diminuir a demanda de matéria-prima. Porém, há mais de 50 anos, quando o consumo consciente ainda não era uma pauta importante no mundo, o Unibis Bazar já promovia o reuso e a moda circular, sendo um pioneiro neste setor. Atualmente são 7 lojas físicas e uma virtual, movimentando 20 mil clientes mensais. A montagem e a reforma de móveis estofados, revisão de eletrodomésticos linha branca e o upcycling também são práticas realizadas. A frota de 12 caminhões retira gratuitamente mais de 1.000 doações por mês em toda São Paulo, prestando um serviço de utilidade pública para a cidade. Mas o cunho social do Unibis Bazar é e sempre foi o que fortalece esse trabalho. Todos os produtos doados são direcionados primeiramente aos assistidos da Unibis. O excedente é vendido nas lojas e 100% da renda é destinada aos programas sociais da instituição, que proporcionam o bem-estar social e desenvolvem a autonomia de milhares de pessoas. Por isso, cada doação feita ao Unibis Bazar carrega um grande valor agregado. Promove o consumo consciente,
incentiva as práticas sustentáveis. É uma solução de destino para itens sem uso, além de ajudar a transformar a vida de quem mais precisa. Quando você acredita e apoia a causa da Unibis, mais do que ajudar, você faz parte da construção de um futuro melhor para todos. Esse é um pouquinho do trabalho da Unibis Bazar, unindo o pilar da Unibis Social. Aqui em ambiental, a gente tem uma parceria com a cooperativa Copamare, do Dudu, que estava aqui no primeiro painel. Os latões separados para lixo seco e lixo úmido, a exclusão de copos plásticos, então todos os colaboradores, eles têm canecas e garrafas para água, a gente inclui os bebedouros e a gente enfatiza isso na nossa comunicação, latas e caixas d'água para as reuniões e eventos, incentivo ao uso do metrô, destacando a Estação Sumaré na nossa comunicação, e estamos em fase de planejamento para conquistar o selo verde em 2024. Nós temos parcerias com algumas programações, então o Bazar que eu já falei, o Fórum Fashion Revolution, o Brasil Eco Fashion Week e a Virada Sustentável, que todos os anos acontece, os painéis de conteúdos acontecem aqui no nosso espaço. No social, nosso pilar Cultura e Diversidade, as palestras de diversidade e inclusão para todos os colaboradores e nossa diretoria voluntária, o aumento de quadro de colaboradores no pós-pandemia, o eventos e conteúdos de campanhas de conscientização nacionais. Os destaques das nossas parcerias, a gente oferece o espaço para qualquer projeto que tenha cunho social e afins de acolhimento, como Itaci, que tem um projeto que faz o encontro das mães enlutadas aqui no nosso espaço mensalmente. O Clube de Leitura Racial, que surgiu na pandemia, junto ao Grupo Mulheres do Brasil, e a gente manteve isso online, virtualmente, durante toda a pandemia, e hoje a gente trouxe ele para o presencial. Cada encontro a gente distribui alguns livros para todos os participantes. O grupo Era Uma Vez, com a capacitação para contadores de história, onde a gente atua com uma média de 400 inscritos para 2 encontros durante o ano. Em governança, área de compliance e implantação de PDI, o Código de Conduta atualizado anualmente e obrigatório com todos os colaboradores, transparência e respeito às leis, parceria com os órgãos públicos, as secretarias, prestação de contas para as leis de incentivo fiscal, federal, estadual e municipal, e a parceria com a virada cultural da cidade. A nossa programação do ano que vem, depois o Naka pode falar com mais propriedade do que eu, mas em março a gente traz água, o debate sobre negócios de impacto. Em abril, Dia da Terra, Agricultura Regenerativa. Em maio, Biodiversidade e Reciclagem, exposição Fauna e Flora da Mata Atlântica e cases de economia circular. Em junho, Meio Ambiente e Oceanos, com a Semana do Meio Ambiente e Seminário de Educação Ambiental. Setembro, Mobilidade e Acessibilidade Urbana. Outubro, Consumo Consciente. Novembro, Aquecimento Global. E dezembro, Voluntariado. Eu queria encerrar. Jane Goodall veio no nosso espaço na semana passada, com uma frase dela. Foi bem importante a presença dela conosco. O efeito cumulativo de milhares de ações éticas pode ajudar a salvar e curar nosso planeta para gerações futuras. Encerro aqui. Esse é o propósito da Unibis. Queria agradecer, de novo, a Naka Márcio, e agradecer ao time da Unibis Cultural. Obrigada. Que chamo aqui o João Dias, nosso parceiro da ACOR, parceiro da Unibis. Pode vir aqui um pouquinho para contar um pouquinho da experiência e da ACOR. Bom, obrigado, Elaine. Obrigado pela apresentação. Obrigado ao Unibis, essa casa que sempre nos recebe tão bem. Bom, eu sou o João, eu sou responsável pela sustentabilidade na ACOR. A ACOR, para quem não conhece, é uma empresa de hotelaria, hospitalidade. Talvez vocês não conheçam o nome ACOR, mas talvez conheçam nossas marcas. Então, desde hotéis econômicos como o Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget, até hotéis mid-scale, Novotel, Mercury, e os hotéis de luxo também, Sofitel, Fairmont, enfim. São mais de 40 marcas de hotéis. É uma empresa francesa, é uma empresa em mais de 100 países, nós estamos no mundo todo, e aqui
no nosso escritório de São Paulo, nós somos responsáveis por Américas. Então, o nosso escopo de atuação é desde o Canadá até a Argentina, a gente fala, porque né, de sul a norte. E é sempre um prazer compartilhar um pouco o que a gente tem feito em sustentabilidade dentro da Accor, porque ela, por ser uma empresa francesa, a gente está muito do que a gente utiliza no nosso dia a dia vem das regras europeias, e que tem uma régua muito alta em termos de sustentabilidade. A gente tem que tropicalizar essa régua e trazer um pouco, né, para a nossa realidade de América Latina, de Brasil, enfim, que a gente sabe que é muito diferente. Então, queria colocar um pouco para vocês, né, as grandes questões que a gente tem discutido de maneira corporativa e acho que até como sociedade, né, a hospitalidade ou o turismo, ele está no centro das maiores discussões em termos de sustentabilidade, né? Tanto as questões de pegada de carbono, né, e a gente sabe, né, que o quanto isso é importante. Nós temos mais de 10 mil bares e restaurantes, né, que tem toda a temática de uso da terra, né, que foi até tratado aqui, e de como trazer produções que sejam mais sustentáveis e para alimentação. Uso intensivo de recursos naturais, água, energia, né, e todas as questões sociais, direitos humanos, que é a nossa obrigação defender, questões de diversidade, equidade e inclusão. E aí queria trazer para vocês, né, um pouco cortou um pouquinho aqui, mas um pouco do cenário, né, que vocês já conhecem, uma série de questões acontecendo no mundo todo, a crise climática, enfim, né, e que nos resulta, né, e coloca o turismo e a hospitalidade no centro disso daqui, né? O que é isso daqui? Tudo que a gente tem visto em termos de mudanças climáticas e em termos de degradação do meio ambiente e, consequentemente, da sociedade, porque a gente é parte disso tudo, né? Um dos nossos projetos, por exemplo, né, que vou falar um pouco mais adiante, a respeito da poluição plástica, né, que é um grande problema para os nossos oceanos. Hoje já tem mais plástico do que peixe no oceano, né, uma notícia que parece que o plástico superou a quantidade de peixes. Isso é muito preocupante. A gente tem trabalhado. E o nosso segmento, o turismo, é responsável por 8% a 11%. Né? A gente engloba um pedaço da construção civil, né? Até de a construção dos hotéis, enfim, né? Um pedaço também de transportes, aviação e tudo isso, e a hospitalidade em si. E, além disso, né, uma pesquisa da McKinsey aqui, trazendo que tudo que a gente cria de valor nas empresas, 70% desse valor criado, ele gera o que a gente chama das externalidades negativas. E a área de sustentabilidade, um pouco do que eu faço, e todos os meus colegas, meu time também, é buscar minimizar essas externalidades negativas e potencializar tudo de bom que a atividade empresarial pode trazer, né? E as expectativas da sociedade estão evoluindo muito rápido, né? A gente vê a indústria, a própria empresa, nos cobrando cada vez mais por transparência, por exigências, sendo tanto exigências legais, novas regulamentações, o chamado soft laws, né, que são aquelas leis que nos obrigam indiretamente a realizar certas ações. Demandas comerciais, eu vou mostrar para vocês alguns números. Os viajantes, ou nós mesmos, né, a sociedade quer viajar de forma mais consciente, né, quer viajar minimizando o seu impacto. Atração de talentos, a gente sabe que as novas gerações não querem trabalhar para empresas que não tenham uma preocupação legítima, né, com a sociedade, com o planeta. E a hospitalidade é um mercado intensivo em mão de obra, né? Nós precisamos, e até isso é onde entra uma parceria que a gente tem com a Unibis de mais de 30 anos, né, de formação de pessoas, de mão de obra, com o nosso curso profissionalizante de hospitalidade, de turismo, né, hotelaria como um todo. E o que a gente chama de escrutínio crescente, né, que é a sociedade está cada vez mais cobrando e de olho, né, em tudo que as empresas estão fazendo, principalmente empresas como a nossa, que temos capital aberto na Bolsa de Valores de Paris,
Então, com uma régua, com investidores que estão olhando muito forte para as questões de sustentabilidade. E algumas iniciativas, como a Travelist, né, que tem aí como principal figura o príncipe Harry, né, que agora não é mais príncipe, não sei mais o que ele é, mas é da família real. Ele junta todas as OTAs, as agências de viagem online, para questionar e dar transparência às iniciativas de sustentabilidade dos hotéis. Então, hoje, vocês podem buscar a sua hospitalidade. Eu peço, né, que usem o nosso ALL, né, o Accor Live Limitless, para fazer isso, e não as outras, mas, enfim, são parceiras também. E podem ver lá os selos, né, de sustentabilidade, e a gente tem buscado bastante as certificações externas, para evitar justamente, né, o que está aqui, a parte do greenwashing, que está cada vez mais, muitas empresas, inclusive a gente teve escândalos na Europa, né, o ano passado, um banco alemão muito conceituado teve a polícia no seu escritório porque ele falou, né, teve uma fala de que 60% da sua carteira de crédito era ESG, né, e não conseguiu provar. Então, se ele não consegue provar, vai à polícia e, enfim, vai enfrentar consequências bem drásticas. Então, é importante a gente ter terceiras partes, né? Como a gente tem um balanço de uma empresa, ele é auditado por uma empresa autônoma, uma terceira parte, o balanço não financeiro também deve ser auditado. Então, a gente tem essa preocupação. E aí uma pesquisa da Booking, que é nosso também parceiro e competidor, eu falo que a Booking está sempre numa situação complexa conosco, porque eles oferecem, são super parceiros, mas eles oferecem também o que nós também oferecemos, que é a hospitalidade para cada um dos seus smartphones, uma ferramenta de reservas. As pessoas querem viajar de forma mais sustentável, né? As pessoas querem isso, as pessoas querem escolher acomodações, né, com políticas de sustentabilidade. E uma coisa que eu achei bem curiosa, né, as pessoas querem saber como o dinheiro delas é reinvestido na comunidade. E isso casa muito com o que a gente está falando aqui de cultura, porque quando a gente olha para o GSTC, que é o Conselho Global de Sustentabilidade no Turismo, e os critérios do GSTC, o GSTC nasceu dentro da ONU, eles colocam o patrimônio cultural como um dos grandes critérios, né, que vão direcionar os investimentos e todo o meio do turismo e da hospitalidade. Então, as pessoas estão querendo cada vez mais. E aqui, como reflexo desse critério que eu citei do GSTC, essa é a nossa ferramenta de trabalho. Eu falo o framework, né, mas aqui a gente tem que trazer para a realidade de cada um e fazer com que cada vez mais pessoas conheçam isso dentro e fora da nossa organização, porque essa é a forma que a gente entende a sustentabilidade. No centro de tudo, a gente coloca pessoas, porque o nosso negócio é um negócio de pessoas para pessoas. Hospitalidade é isso. E a natureza, porque a gente depende diretamente dos recursos naturais. E dependendo desses recursos, né, se eles terminarem, o nosso negócio também está terminado. E aí, a ideia é, por meio de projetos com 3 formas de atuação dentro das estadias. Então, como trazer estadias que sejam mais contributivas, né? Porque hoje as estadias elas estão emitindo carbono, elas estão usando água e assim por diante. Então, a gente tentar trazer essas estadias mais que contribuam com a sociedade, com o planeta. Toda a cadeia de alimentos e bebidas, então a gente tem um pilar focado nisso, porque a gente precisa trabalhar a estrutura e a cadeia de valor para diminuir o impacto e aí fomentando, por exemplo, nos cardápios hoje, mais de 80% dos nossos hotéis já fornecem opções vegetarianas, veganas, enfim, de menor impacto para a alimentação dos nossos hóspedes e dos nossos clientes. E o terceiro pilar, que é o Explore, que a gente chama de explorar conscientemente. Então, como conectar cada hotel em cada realidade onde ele está inserido. Porque a realidade de um hotel aqui, como o Puma em Ibirapuera, que está ali muito próximo ao parque, é muito diferente do Ibis Igrejinha, né, que está lá no interior, enfim, né, numa cidade muito pequena
E a gente precisa dialogar, e o hotel não é algo, né, eu falo, não é um alienígena que pousou ali, não, nós somos parte da sociedade, e a gente tem metros quadrados, como aqui, né, como a Unibis Cultural também, que precisam ser ocupados pela sociedade, então a gente trabalha muito com isso. E aí, falando um pouco de pessoas, né, a gente tem projetos do que a gente chama de elevador social, ou ascensão social, de trazer formação, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade, trazê-las para o mercado de trabalho. A gente trabalha em conjunto com diversas organizações, inclusive com a Unibis para isso, e a gente quer criar uma cultura, e aí falando cultura agora dentro da empresa, né, uma cultura que traga o melhor das pessoas para o trabalho. E aí olhando o que a gente chama da cultura Heartist, né, que é isso? A junção de duas palavras, né, de Hearts, que é Heart, coração, e Artist, né, artista. Então é isso que a gente prega e o que a gente tenta buscar com a formação das pessoas que trabalham conosco. Hospitalidade, se você não tiver aquele sorriso na recepção do hotel, você não vai se sentir em casa ali, né? Então isso é muito importante, a gente tem trabalhado fortemente. E obviamente as questões de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem trabalhado em um trabalho muito amplo, que a sustentabilidade acaba sendo, né, parceira da área de talento e cultura, como a gente chama o RH, para fomentar e para que a gente tenha metas aí bem audaciosas, né, de diversidade dentro da empresa. A gente realizou o ano passado o primeiro censo de diversidade e agora a gente tenta monitorar cada vez mais para ter, por exemplo, mais mulheres em posições de liderança, né? A gente tem uma Chief Sustainability Officer, né, que é a minha chefe global, que é uma mulher que veio da ONU Mulheres, então ela está portando para a iniciativa privada, uma experiência da vida pública também, de altos cargos. Então, é uma transformação muito significativa que a gente tem passado. Em termos de estadia, né, aí a gente trata das estruturas dos nossos hotéis e como minimizar impacto. Então, projetos, por exemplo, de eliminação, e eu falo eliminação, não redução, do plástico de uso único, né, a gente precisa eliminar. Existem algumas coisas que ainda não dá para substituir, mas grande parte a gente já eliminou. Esse foi um projeto aí que a gente está chegando ao segundo ano consecutivo. Hoje, os nossos hotéis, grande parte deles já não usa, por exemplo, né, as garrafas de água, de plástico, ou os amenities, né, uma substituição daqueles amenities individuais pelos dispensers de amenities. Só com isso, no Brasil, a gente já tem mais de 100 toneladas de plástico que a gente evitou usar, só da transformação dos amenities, né. Os amenities é shampoo, condicionador, né, aqueles pequenininhos de hotel que a gente gostava de levar para casa. Não vão mais poder levar para casa, gente, porque agora são dispensers e reduziu muito a quantidade de plástico, tá? Na gestão de alimentos e bebidas, a gente tem trabalhado também bastante em todo o ciclo de produção, então certificando fornecedores, trazendo fornecedores locais, e isso acho que tem muita relação com o que também a gente conversa sempre, de ter a cidade como fornecedora também de parte desses alimentos, reduzindo toda a cadeia logística, enfim, né? E, por fim, a questão de biodiversidade e comunidade local. É um pouco do que eu falei, de conectar os nossos hotéis, e aqui tem alguns exemplos, tem vários exemplos, mas queria trazer um aqui também de São Paulo, já que a gente está nessa cidade, lá desse hotel que é o Puma Ibirapuera. Tem outros hotéis que fazem também, mas tem uma iniciativa muito bacana que é chamada Art Battle, né, que é uma batalha de artistas. Então a gente convida 2 artistas, 2 ou 3 artistas, dependendo do evento, e eles fazem arte ao vivo, na hora, para o público, né? E aí o público vota quem vai ser o ganhador naquele momento. Então, a gente abrir os espaços dos nossos hotéis para eventos como esse, né? Hoje nós temos um ponto de venda, uma cafeteria dentro desse mesmo hotel, 100% plant-based, então é o primeiro ponto de venda da Accor, né, e aí a gente foi pioneiro no mundo, né, em trazer
um ponto de venda plant-based para redução realmente da pegada de carbono de alimentos e bebidas. E a gente trouxe para isso, né, fornecedores locais, cada vez mais locais, e a gente tenta buscar essa otimização, no final das contas, de toda a cadeia produtiva. Bom, e aí queria só para finalizar um pouco a minha fala, depois a gente vai ter, né, a parte de perguntas e respostas para interagir um pouco com vocês, porque já são várias apresentações, uma seguida da outra. Algumas tendências que a gente enxerga para o turismo, né, e que estão muito conectadas com as questões de sustentabilidade, com as questões também de cultura e de conexão daquele viajante, daquele passante com o ambiente onde ele está visitando, né, e daquele hotel com o ambiente onde ele está inserido. Então, viagens imersivas, essa é uma grande tendência, as pessoas querem estar junto com a comunidade, querem ter experiências de imersão. Viagens mais sustentáveis, acho que aqueles números da Booking sustentam bastante essa tendência. A personalização, que vai, né, além da digitalização. O uso da tecnologia, para o que a gente chama da hospitalidade aumentada. Então, não é só uma hospitalidade dentro de um hotel, não, mas o que eu posso fazer, o que eu posso ter de experiência, além disso, que pode ser agregada, né? Por exemplo, né, um projeto que está ainda no forno, né, uma parceria para a visitação de áreas públicas. Nós temos parques públicos, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, a Fundação Florestal tem um trabalho incrível de gestão de áreas públicas. Pouca gente que visita São Paulo sabe que São Paulo é um destino para ecoturismo, né, e o ecoturismo em São Paulo é muito forte. Talvez não aqui, mas em algumas áreas, por exemplo, no Parque da Cantareira, né, que acho que até dá para ver aqui, né, um pedacinho dali da Serra da Cantareira. As pessoas que vêm para São Paulo não visitam, né, e por que não ter uma ferramenta tecnológica que a gente tem, que é a televisão interativa nos quartos de alguns dos nossos hotéis, que tem um cardápio de ações e de possibilidades de conexão daquele turista, de quem está visitando São Paulo, com um parque público, com uma área, enfim, né, com opções de experiências. Obviamente que o ser humano está buscando também bem-estar, então esse é um outro aspecto, né, e a cultura passa também, né, pelas questões de bem-estar, enfim, né, do pertencimento, né, e uma outra grande tendência, né, que é a proteção de dados. Então, os clientes a gente tem que proteger os dados dos clientes ao máximo, e isso tem que ser visto, acho que não é só do turismo, isso é de todos os setores, né, a gente tem todas as leis de proteção de dados, enfim, e que se conectam também, uma vez que a gente precisa cada vez mais ter os dados desses clientes para a gente atender melhor no conceito da hospitalidade aumentada, né. Bom, falei bastante, estou à disposição para dúvidas. Enfim, muito obrigado novamente pelo convite. João, eu vou te convidar já para ficar aqui. Elaine, volta para cá. Caio, Marcela. Não, eu fico aqui na pontinha. João, me chamou a atenção da transparência que você está dando para o negócio, né? Quando você coloca na mesma frase geração de valor, externalidade negativa, e naquele percentual tem que ter uma coragem bem interessante aí. E talvez a gente finalmente esteja mudando a cultura empresarial para a gente ser mais transparente, falar a verdade, assumir os nossos desafios, né? E como desafios, assumir com seriedade para resolvê-los, né? Foi bem interessante isso. Outra coisa que você me falou, que eu acabei lembrando que ontem, para tentar me preparar para o painel, que a gente nunca consegue se preparar, porque vocês trazem tantas novidades, a gente começa a ficar tudo em ebulição aqui. Eu dei uma olhadinha na Agenda 2030, falei assim, puxa, mas cultura aparece aonde na Agenda 2030, né? E assim, quando você digitar assim, né, aquela ferramenta de busca, né, cultura, né, vai vir assim, uma aquicultura, que não deixa de ser um tipo de cultura, algumas palavras escritas como agricultura, e tem cultural e tem cultura. Normalmente, quando eles falam de cultura, está ligado à diversidade cultural, né, de todo esse respeito que nós precisamos ter, está ligado a turismo sustentável e está ligado a desenvolvimento local.
Então, são coisas importantes, acho que cada um debateu da forma, do seu projeto, do seu dia a dia, trouxe um pouquinho disso para a gente, de como é importante a gente trazer. Eu ia até ter preparado algumas perguntas com relação à Agenda 2030, mas como a gente fica em ebulição, eu mudei um pouquinho, eu vou colocar vocês agora, assim, numa visão um pouco mais de futuro. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que vocês respondessem a mesma pergunta. Tá? Acho que foi o Joey Riemann que falou que cultura é algo que se fez ontem, né? Então, vocês fazendo o que vocês fazem hoje, tá? Onde é que vocês esperam, como é que vocês esperam que a cultura das suas empresas, ou a cultura das suas regiões, dos seus territórios, estejam em 2030, por exemplo? Tá? Se você já tem essa consciência, ou é também um processo que vocês estão construindo? Vamos começar aqui com a Marcela. Obrigada. Primeiro, só queria fazer um comentário que achei muito relevante esse olhar para a cultura a partir da relação, né, que você trouxe, diversidade e da relação com o desenvolvimento local, né? Porque acho que tem uma dimensão... Quantos anos a partir de hoje que você falou? No futuro. Tá. Sim. Na sua próxima geração. Sim, sim. Acho que tem uma dimensão do nosso trabalho que eu gostaria, de certa forma, de que a gente não existisse. Numa dimensão de que é isso, né? A gente trabalha para que exista autonomia cidadã, para que as pessoas se juntem e façam e transformem seus territórios e tenham, né, uma apropriação, um pertencimento. Então, acho que daqui, né, enfim, alguns anos nessa visão de futuro, acho que tem esse sonho mesmo de que a gente possa construir essa autonomia, né, que a gente possa construir juntos esses territórios que a gente deseja, imagina juntos, né, e que estão fora do nosso controle, né, está fora da nossa pretensão de também direcionar esse desejo, mas justo como que a gente se junta para imaginar e para ser corresponsável dessa construção, né? E que eu gosto muito, apesar de usar muito a palavra construção por ser arquiteta urbanista, mas acho que tem uma dimensão que é da regeneração, né? Então é isso, a gente já está no momento que já está tudo errado, né? Já estamos atrasados. Então, assim, como que a gente regenera, né? E aí volto para a minha apresentação inicial, que é como a gente cria uma cultura de permanência da vida, né, que possa, cuidar das externalidades negativas que a gente está produzindo com as nossas ações, né? Então, tentar ampliar o olhar e entender qual o impacto, qual a consequência, e como que a gente pode desdobrar e criar um ecossistema virtuoso, né? Um ciclo virtuoso a partir da ação de cada um de nós. E acho que é um pouco por aí. Maravilha. Caio? Acho que um ponto bastante relevante é, primeiro, a questão de conexões, pessoas. Então, acho que, pensando no futuro, acho que o principal ponto de discussão é como atender às demandas de todas as pessoas. E aí, olhando um pouco pela questão da construção civil, acho que o impacto para cada uma das partes interessadas ali tem que ser realmente melhor mapeado em toda a régua do negócio. E um ponto que eu acho também bastante relevante, aí trazendo um pouco para essa ótica de mudanças climáticas, é a dependência de alguns materiais que vão se esgotar. Então, um dado que acho que é bastante relevante, 70% das emissões de carbono da construção civil, basicamente, são aço e cimento, concreto, né? Cimento, concreto e os seus derivados. Então, acho que talvez uma tendência mundial, a gente está vendo isso já em alguns outros países, mas eu imagino e sonho que isso possa acontecer aqui no Brasil, mudar realmente a forma de olhar para a construção civil, para que ela efetivamente possa ser sustentável, com o uso de recursos que emitam menos emissões, isso se concretize aqui efetivamente na nossa realidade, né? Então, isso é uma coisa que eu imagino mesmo, pensando na questão climática, 2030, 2050 e assim por diante. Elaine? Bom, acho que além de 2030, acho que a gente não precise conscientizar esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo e que isso esteja no automático, desde a escola pública até a questão de formação. Acho que esse trabalho de formiguinha ele precisa fazer parte do dia a dia de todos e que todos tenham essa oportunidade, desde a periferia
até a classe A. Muito bom. João? Bom, acho que eu vou voltar na primeira reunião que eu tive para apresentar sustentabilidade lá com o nosso CEO lá na Cora. Eu falei, olha, eu gostaria que eu não existisse. Esse é um pouco também a meta, acho que de qualquer área de sustentabilidade, porque se todo mundo fizer o seu trabalho dentro de uma organização, não precisaria, né? Não precisaria de alguém para bater o bumbo, né, como a gente fala, né, para que as áreas realmente sigam aquilo. Acho que existe um processo de maturidade, e a gente tem trabalhado muito treinamento, porque eu acho que as pessoas precisam, né, a gente precisa ativar e sensibilizar as pessoas. Eu falo que a consciência é de cada um, mas a gente sensibiliza, pelo menos, né? A gente mostra um pouco do que está acontecendo e amplia essa visão. E eu acho que as empresas que querem competir no futuro, elas vão precisar trazer, ter uma maturidade, né, muito maior, porque as pessoas não vão parar de viajar, né? O turismo não vai parar. Ele tem algumas tendências, sim. As pessoas talvez viajem menos vezes por mais tempo, talvez elas viajem a trabalho e a lazer juntos na mesma viagem, né? O leisure, né? O business e leisure, né? Que é uma junção também. A gente gosta de juntar palavras na Cora, mas é uma tendência também. E as empresas, tanto de hospitalidade quanto de transporte, aí olhando para o mercado de turismo em geral, elas precisam estar prontas para isso, né, para essa nova realidade de baixo carbono, de baixo impacto, e com metas que a gente já está atrasado, né? Acho que esse é um grande recado também para a sociedade. Nós já estamos atrasados, né, para a gente conseguir 2050 com 1,5 graus de aumento da temperatura, não sei não, né? Eu acredito que todos vocês foram para um caminho que essa questão de cultura e de sustentabilidade desse jeito realmente tem que ser transversal, né? É por isso que a visão cultural é tão importante, né? A vivência cultural é tão importante. A Goldman, que falou esse efeito cumulativo, né? Isso é uma característica muito importante, a cultura possui um efeito cumulativo. Tá? A gente aprendeu com as nossas gerações anteriores e nós vamos deixar aprendizados para as gerações futuras. E o que nós estamos fazendo aqui, acho que foi um pouquinho esse o teor da minha intenção, é o que nós queremos deixar de legado, né, para as próximas gerações. Esse é o efeito cumulativo que a gente tanto deseja. Mas, assim, eu gostei bastante. Eu queria abrir para algumas perguntas. Não vamos poder ter muitas, que o nosso horário está quase... Na verdade, estourou agora, mas vamos abrir pelo menos para algumas perguntas, para depois a gente ter um pequeno intervalo até o próximo painel. Oi. Aqui está funcionando. Obrigada, gente. O João, obrigada. Que está acostumado com hospitalidade, ele não deixa ninguém sem um sorriso. Parabéns, né? João. Bom. Além de você ser xará do meu pai, você é uma pessoa muito hospitaleira. Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Kelly, eu sou jornalista, sou de São Miguel Paulista, bairro do lado aí de União de Vila Nova. E fiquei super feliz de ter esse projeto, eu também não conhecia. E na região onde eu moro, em São Miguel, infelizmente, a quantidade de praças são muito pequenas e, infelizmente, muito ruins, por mais que a gente lute em relação a isso. Eu escrevo para a área de saúde e segurança do trabalho, que é super relacionada a essa área de ESG, né? Então, principalmente o fator pessoas, né? Que é muito importante. Então, a minha pergunta é mais voltada para o pessoal da construção civil, mas que serve para todo mundo. Eu queria saber como é que é o trabalho junto com o colaborador. Eu sei que a primeira parte aqui do festival, né, foi falando sobre o fator das pessoas, mas eu queria saber de vocês como é que é conversado isso brevemente, né, com os colaboradores, por exemplo. Quem é da área da construção, você lida desde um engenheiro até a pessoa que é o pedreiro, que é o mestre de obras. Como é que isso é conversado com eles, essa parte? Como é que é importante essa parte de sustentabilidade e que, consequentemente, esse colaborador vai se tornar um multiplicador, vai poder passar isso para a família, para os amigos, para a própria comunidade. Muito obrigada e parabéns pelo evento, bem interessante. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Acho que
O ponto principal é realmente saber que as questões educacionais são bastante diferentes, né? Então, quando a gente trabalha no canteiro de obra, a gente tem que ter bastante cuidado para realmente falar de uma forma mais sensível mesmo com cada um dos públicos, né? E a gente utiliza o mestre de obra como nosso principal multiplicador. Assim, é impressionante como a figura do mestre ela consegue ter, até de outras gerações, assim, a questão cultural de liderança que ajuda bastante nesse processo com os outros cargos e nessa disseminação. Então, o nosso principal multiplicador é o mestre de obra, é onde a gente efetivamente capacita, treina junto com os outros colaboradores, e ele é o nosso porta-voz, ele é nosso olho, nosso coração, ele é quem realmente, dentro da obra, consegue trazer esse olhar para a sustentabilidade de uma forma bastante genuína. E aí são várias capacitações que a gente faz, até de uma forma lúdica, para que ele consiga efetivamente entender alguns conceitos de sustentabilidade. A gente teve uma ação alguns anos atrás que basicamente chamava Olhar Sustentável do Canteiro. E aí a gente, de uma forma artística, puxando com a questão cultural, a gente utilizava a técnica pinhole para tirar fotos dentro do canteiro, com latas de tinta que a gente simulava depois e revelava. Então, ele conseguia ter um olhar diferente para a caçamba, para a proteção das árvores, para a limpeza, para a organização. E isso realmente foi algo que tocou esses mestres e ajudou bastante nessa sensibilização. Então, eu diria que é trabalhar efetivamente com esse colaborador-alvo, que é o mestre, e para que atinja efetivamente o coração. E aí ele consiga... ele nunca vai esquecer, né, dessas boas práticas e disseminar isso para o resto da equipe. Não, criatividade também é tudo, né? Não é simplesmente uma coisa de ser formal, né? Cultura também é criatividade. Mais alguma pergunta? Só enquanto isso. Vai? Pode comentar. Se alguém tiver, levanta a mão que a gente leva o microfone. Então, só um comentário, Kelly, que faço um convite para você conhecer a Horta das Mulheres do Gal, em São Miguel Paulista, na Rua Papiro do Egito, que é uma horta urbana, né? Tem aí, enfim, acho que mais de 10 mulheres que trabalham lá, e a gente, esse ano, realizou junto com elas um projeto de estruturação de um ciclo do alimento mais local e circular. Então, assim, a produção foi expandida, né? Hoje são mais de 20 canteiros que foram implantados aí para o projeto, e esse alimento que tem sido produzido ali mesmo vai para mulheres da comunidade do Jardim La Pena, né, mulheres em situação de vulnerabilidade. São 10 mulheres que participam de todo o processo. Então, elas vão até a horta, fazem a colheita junto com as mulheres do Gal, levam para o entreposto, que é o Galpão ZL, da Fundação Tite Setúbal. Ali montam as cestas que elas mesmas vão receber, cozinham com esse alimento, com alimentos de punks, com, né, aproveitamento total do alimento, então usando as cascas para fazer caldo, enfim, e fazendo a logística reversa da compostagem. Então, separando os resíduos e fazendo a compostagem ali num outro espaço, que é um espaço das guardiãs do território. Então, acho que é uma experiência assim, super interessante de se vincular, ainda mais que você é vizinha. Então, faço o convite. Bom, gente, eu também teria pelo menos mais umas 15 ou 20 mil perguntas para fazer para vocês, mas a gente tem um horário, só para a gente poder dar um intervalo para vocês irem até o toalete até o próximo painel. Vai ser um painel sobre impacto digital nessa nossa vida moderna agora, como é que a cultura é trabalhada nisso. Vai ser bastante interessante, mediado pelo meu amigo Nakagawa. Queria agradecer muito você, João. Foi de última hora que a gente conseguiu te arrebanhar, mas foi muito construtivo. Elaine, foi muito boa a apresentação. Tenho certeza que a programação do ano que vem, modéstia à parte, que eu ajudei a fazer, vai ser fantástica. Entendeu? Realmente a gente está olhando, tem um olhar aí de futuro para realmente transformar a cultura. Caio, muito obrigado. Você foi um dos pioneiros aqui no nosso painel, tá? Marcela, também foi de última hora, né? Deu uma laçada, né? Quando o Renan falou que talvez não pudesse não vir, eu falei, nossa, eu preciso de mais gente, mas o Renan também participou. Renan, se você estiver vendo esse vídeo mais tarde, valeu, foi muito inspirador também. E, assim, quero agradecer muito porque vocês mostraram para a gente o quão importante é a gente mudar a forma como nós sentimos, porque só assim nós vamos mudar a forma como nós pensamos
e só assim nós vamos conseguir mudar a forma como nós agimos como pessoas, como sociedade. Então, acho que foi bastante interessante. E só para terminar, uma última pensamento de um grande autor que eu gosto muito, que é o Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, viva a cultura, vamos viver mais a cultura nos nossos negócios, nas nossas vidas. Muito obrigado.